Ô, Glória! Olá! Bom dia, boa tarde! Estamos em jejum ainda, então bom dia pra gente. Boa tarde pra você. Paz do Senhor para quem é a paz do Senhor. E nós estamos aqui até um pouquinho atrasados porque o Espírito Santo tomou conta desse local aqui. O Espírito Santo nos pegou agora de um jeito tão profundo que eu falei, Hélio, como é que a gente vai entrar nessa live? Porque a gente começou a orar, começou a trazer o conhecimento aqui, e o Senhor, o Espírito Santo foi tomando conta, não parava de orar em línguas. E eu falei assim, a gente precisa entrar. Seja muito bem-vindo, já encaminha essa live está muito poderosa. O Espírito Santo nos direcionou fortemente a um mover sobrenatural aqui nessa live. Você vai ser tocado como nunca foi tocado, você vai ser curado como nunca foi curado, porque é um Deus de obras completas. Então já encaminha essa live aí, encaminha essa live pra mulher, pro marido. Bom encaminha dia. essa live pros amigos, tem que ligar as luzes. A gente tá sem luz. Então, já encaminha essa live aí para que haja essa comunicação. Gente, a palavra de hoje, ela tá muito forte, muito forte. A gente começou a orar aqui, já não conseguia mais parar de orar. Eu achei que tinha orado 2 minutos, já tinha orado 10. E sobrenatural de Deus. Seja muito bem-vindo ao tema da live de hoje, que é o temor que equilibra o comportamento. Nós vamos entregar uma chave hoje, uma chave poderosa que o Senhor nos entregou ao longo da nossa caminhada juntos, ao longo dos nossos atendimentos, né, amor? Do que nós atendemos as pessoas. E tu já colocou tu ali? Que eu não tô nem vendo. Ah, já entrou. Juliana, seja muito bem-vinda. Meus amores, a paz do Senhor, shalom para quem é de shalom, paz do Senhor para quem é paz do Senhor. E vamos iniciar a nossa live. E eu desafio vocês a ficar todo esse tempo com a gente, porque a cada caminhada aqui vai ter uma revelação, a cada caminhada vai ter uma libertação, vocês vão ser curados, vai ser muito forte. O Senhor já falou muito forte com a gente. E desafio vocês a ficar a 1 hora certinha, 1h30, 2 horas. A gente vai seguir o que o Espírito Santo de Deus nos direcionar. O que o Espírito Santo de Deus nos direcionar é o que nós vamos seguir. Amor, tem espaço aqui. Pode vir. Tá? Então nós vamos direcionar essa live de hoje. Já chama a galera aí, porque vai ser sobrenatural. Nós vamos orar novamente agora, né, com o pessoal aqui, pessoal que vai entrando, a gente já vai orando contra todos os bloqueios, né? Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, Pai, para sermos diferentes nessa geração, Senhor, para acabar com toda essa religiosidade, Senhor, que tem destruído o casamento, Senhor, para acabar com todas essas feridas emocionais, Senhor, todos esses espíritos malignos, Pai, que têm entrado em casamento, Senhor, essas emoções, essa alma, Senhor, que está presa, acorrentada, que tem destruído o casamento, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento. Espírito Santo de Deus, você já está forte, que a presença já está muito forte. Mas nós oramos agora repreendendo toda a resistência do inferno, toda a resistência demoníaca que possa vir a atrapalhar, Senhor, as pessoas de se conectar, corações fechados, Senhor, a alma ferida, Senhor, porque aqui tem cura, Senhor, porque aqui é Tu quem move, Senhor, é Tu quem fala, Senhor. Pessoas que esqueceram da live, esse anjo vai lá agora e lembra essas pessoas da live, que essas pessoas entram na live, que nenhum cônjuge, que nenhum filho impeça essas pessoas de assistir esse conteúdo, porque o Senhor nos entregou esse conteúdo, o Senhor está direcionando cada passo dos nossos conteúdos, porque o mover é para Ele, é sobre Ele, é tudo para Ele, e é esse mover que transformará, que restaurará vidas, transformará, salvará, libertará casamentos. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos, Pai, essa live de hoje. Em nome de Jesus, nós selamos essa oração nos céus e na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo.
Seja muito bem-vindo na nossa live, ó. Tem resistência, ó. Nós repreendemos toda a resistência nessa live de hoje e nós vamos continuar. Tem gente ou não tem? Ó, já temos uma pessoa na nossa live. Vamos seguir porque essa palavra de hoje ela tá poderosa. O temor que equilibra o comportamento. Hoje é fechamento de um ciclo. Eclesiastes, que é o nosso livro que nós viemos falando, ele termina hoje revelando a maior chave de cura para o seu casamento. A maior chave de cura para os comportamentos em excesso. Revelando o que realmente sustenta tudo, que é o temor do Senhor. E eu quero falar para você, você entende errado esse temor até hoje, porque você tem medo do Senhor. Você tem medo do Senhor e não é esse temor que nós queremos te falar. Nós queremos trazer o verdadeiro temor do Senhor. Amém? Então, é o verdadeiro temor do Senhor que sustenta tudo. O temor do Senhor não é o amor humano, não é o comportamento ideal, não é o esforço isolado. Às vezes tem um bloqueio aqui, como é que tá ali? E tem dois. Então é ali o piloto. Não é o esforço isolado, é o temor que ajusta tudo que está fora do lugar. Hoje nós vamos direcionar vocês nessa palavra a ajustar tudo que está fora do lugar, a ajustar todo o comportamento sabotador, tudo que você não está conseguindo ver como o temor do Senhor. E novamente, né, vamos lembrar, estamos no mesmo cenário, porque quando no casamento cada um puxa para o seu lado, acaba que não funciona. Então a gente está aqui novamente, juntos, seguiremos juntos para ensinar como construir algo sólido e que realmente funciona. E durante essa semana, né, para a gente relembrar, então, lembrando, tá? A gente sempre falou de excessos, beleza? Então a gente falou de promessa, dos comportamentos ali, comportamentos impulsivos, né? Falou muito do silêncio, do grito, da cobrança, da paralisação, né? Mas hoje Deus ele quer ajustar essa lente, né? Então a gente vai pegar todo aquele conteúdo que a gente falou durante a semana e com Deus a gente vai afunilar, né? Direcionar esse foco. Então, o centro não é o que o outro fez ou faz. A gente vai trazer muito o temor de Deus hoje, explicando esse direcionamento, né? De tudo que a gente já vem falando aí durante a semana, hoje a gente vai direcionar, porque a gente primeiro precisa construir uma base sólida para depois explicar o objetivo em si, né? E lembrando que o centro, né? O temor de Deus, né? Esse centro é o que eu reverencio, tá? Então, eu deixo aqui o questionamento para vocês. O que vocês estão temendo hoje? Qual está sendo a reverência de vocês? Então, hoje a gente vai falar de Eclesiastes, principalmente no capítulo 11 e no capítulo 12. E ele fala sobre literalmente você temer ao Senhor. E nós vamos desconstruir o temor do Senhor que é ensinado na infância, que é ensinado na religiosidade, que muitas vezes não é nem temor do Senhor, mas é temor da alma. Muitas vezes é temor do ser humano, é temor da sua própria mente. E você nem sabe o que é muitas vezes temor do Senhor. Então ele fala assim, ó, Eclesiastes no capítulo 11, no versículo 9, fala assim, ó, alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. E ele continua falando sobre a velhice no 12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador. Amém? Então, que nós buscamos esse temor ao Senhor. E para finalizar o nosso capítulo 12, ele finaliza falando assim, ó, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta.
tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até que os que estão escondidas, quer sejam boas e quer sejam más. Então, a gente vai entender que o temor do Senhor gera sabedoria. O temor do Senhor gera liberdade. O temor do Senhor gera proteção. A palavra fala em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esse temor é uma reverência, é uma rendição e é uma obediência ao Senhor. E ele não paralisa. Se você está falando assim, mas Deus me paralisou. Não. Ele não condena. Deus não condena e não aprisiona. Isso é religiosidade. E nós estamos aqui vindo para romper isso. O que é o verdadeiro temor do Senhor? Então, pelo contrário, o temor do Senhor, ele ativa discernimento. O temor do Senhor faz nós escolher com mais clareza. O temor do Senhor faz nós andarmos no centro da vontade de Deus. E mesmo quando parece estranho aos olhos humanos, nós seguimos no temor do Senhor. Então, todo outro tipo de temor é escravidão emocional ou espiritual. O medo, a palavra fala que o amor lança fora todo medo. O medo ele produz um tormento, mas o amor lança fora todo medo. O amor é quem? O amor é Deus. Só que quando você fala de temor, você está temendo a alma. Você está temendo o inimigo. Você está temendo de forma errada. Então, todo outro tipo de temor gera escravidão emocional. O temor do Senhor não gera escravidão emocional, nem espiritual. Porque você é filha de Deus. Então, esse medo é o temor que vem do inferno, da carne, dos traumas, da religiosidade, do medo de errar, do medo de ser rejeitada, do medo de perder, do medo de ser traída, do medo de apanhar verbalmente, do medo de não ser suficiente. Esse é o temor do inferno, é o temor da alma. Mas o temor de Deus é diferente. Esse medo trava, esse medo que não vem do Senhor te trava. Esse temor, ele te engana e paralisa a ação. Ele faz a mulher se omitir e aceitar migalhas ou se tornar uma controladora. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. E ele a impede de agir em fé. E a fé que é o poço do medo. O que é medo? Medo é você não ter fé. Medo é ter fé na coisa errada. E a fé e o medo são opostos. Eles não se atraem, mas eles são opostos. Eles são... quem tem medo não tem fé. Tá? Então, esse medo, que é o medo da alma, que é o medo da dor, ele impede de agir com fé. E aprende em decisões de autoproteção. Então, esse não é o temor do Senhor. É o medo da alma ferida, travando a obediência e o amor verdadeiro. Se você entender isso, seu casamento vai ter várias curas, tem várias chaves na live de hoje. Então, o temor do Senhor, né, ele vai quebrar os outros temores, tá? Como fala lá em Salmos 34, versículo 4, busquei o Senhor e ele me livrou de todos os meus temores. Então, a partir do momento que eu busco o temor a Deus, ele vai me livrar de todos os outros temores que eu estava tendo que não era a ele, né? Então, quando o temor de Deus entra, o medo do homem, né, da rejeição, da solidão,
da própria perda mesmo, eles saem, né? Porque onde há reverência e confiança em Deus, tá? O coração ele vai se sentir seguro, mesmo diante das incertezas que possam vir. Oi, Tá? Lázaro. Então, Seja o bem-vindo. medo de... Ah, que bom. Show, Lázaro. Fica nessa live Forte até o abraço. final. Fica aí nessa live até o final, tá? Tem muita cura Tem nessa muita live. coisa boa, tá? Então, o medo de perder o marido ou o medo de perder a esposa, ele não vai te dominar mais. O o medo de ficar sozinho, o medo de ficar sozinha, ele não vai ser mais um grito. O medo de se posicionar não vai ser mais um impeditivo. Assim como o medo de ser amado, o medo de ser amada, ele não mais vai te definir. Então, o temor, ele não é medo. Ele é uma reverência que muda a ação. Tá? Então, casamentos, eles morrem quando falta a presença de Deus, tá? Não quando falta romance, certo? Então, tem muitos casamentos aí que podem estar uma correria, né, como dizem, mas se os dois estão tementes a Deus, os dois sustentam essa correria que é momentânea, né? Talvez aí, no momento que fecharam um projeto, os dois precisam trabalhar um pouco mais naquele mês, mas se os dois são tementes a Deus, né, se Deus está ali presente naquele projeto do casal, não vai quebrar esse casamento, né? Esse casamento não vai morrer. Então, onde não há temor, tá? Acaba se criando uma vaidade muito grande, uma competição entre os dois e aí, consequentemente, o cansaço, né? Porque nem quando estão em casa não deixam de trabalhar aquela competição que existe. Então, o comportamento desequilibrado, ele nasce da falta de temor, tá? Então, não é a personalidade do homem, a personalidade da mulher que destrói o casamento. Não, é quando o comportamento está ocupando o lugar da presença de Deus. Então, quando tudo eu boto culpa no meu comportamento. Seja bem-vinda. Mas aí, se eu não tô com Deus presente, né? Tudo eu tô temendo ao meu comportamento. E o temor de Deus, ele vai te reposicionar no casamento. Então, a partir do momento que a gente vem trabalhando as prioridades e a gente começa a colocar cada qual no seu lugar, né? Deus, ele vai te reposicionar. Então, a partir do momento que você é temente a Deus, que é o quê? Colocar Deus em primeiro lugar, que na questão de prioridades é Deus quem vem primeiro, ele vai acabar reposicionando todo o teu casamento. Né? Então ele vai destravar a tua boca, o teu corpo, as tuas atitudes, a tua visão que você tem, né? E você vai deixar de caminhar por dor, né? Deixar de caminhar por medo. E você vai começar a caminhar por propósito, porque Deus está em primeiro lugar. Então, você caminha com propósito, tá? E aí você deixa de caminhar por medo e começa a agir em obediência e convicção, tá? Então, esse temor de Deus, ele te faz dizer: eu não faço o que o mundo faria, eu ajo conforme a voz de Deus, tá? É essa obediência, porque Ele é o meu Senhor. E hoje a dificuldade de ter o temor de Deus é porque Deus foi apresentado de forma errada para você. É porque o temor de Deus foi apresentado de forma errada para você. Foi apresentado numa religiosidade. Veio de pessoas que te feriram, veio de pessoas que te magoaram. Então, quando a gente fala, o temor de Deus, as pessoas saem correndo. Meu Deus, o que é esse temor de Deus? Então, hoje nós vamos trazer, a gente vai reposicionar, né, botar no lugar certo esse temor, de entender onde que Deus, onde a gente precisa ter temor de Deus. E o que é o temor de Deus? O que não é o temor da alma? O que não é o temor da carne? O temor das feridas? Que tem afastado você de equilibrar o seu casamento, de você conseguir construir um casamento
sólido, sem brigas, sem discussões, porque esse comportamento é tóxico. Um Então, gatilho que eu lembrei agora que era muito usado, que eu ouvia muito, era. Não só eu, né? Muita gente já ouviu, é usado muito hoje também. Só que é o quê? Olha, Deus está vendo. Então, criou esse medo, temor né? a Deus como um medo, quando na verdade o temer a Deus não é ter medo dele, né? É a mesma coisa que pessoas que cresciam num lar que apanhavam direto, é a mesma coisa que sentir, ah, eu fiz errado, eu vou apanhar. Então, por Isso. medo eu não faço. Isso. E aí, esse medo não é o medo de Deus. Esse medo é disfarçado do inimigo, é o medo da acusação. Então, a gente vai trazer uma diferença entre esses temores, porque é isso que tem te afastado de Deus até hoje. Então, quando o cônjuge, ele tenta resolver tudo sozinho, aquele comportamento excessivo que a gente viu lá nas outras lives, a força, vai te afastar do temor de Deus, porque você está se aliando ao comportamento. Você está idolatrando o seu comportamento e seu comportamento vem da dor. Quando evita qualquer conflito, prazer, ao oba-oba, deixa que as coisas vão se resolver com o tempo. Não existe isso. Então, quando se esconde em silêncio e comodismo, conforto. Ah, porque é muito melhor estar no conforto. Não, é muito melhor estar alinhado à sabedoria e caminhar com Deus. Porque o conforto, ele pode te trazer um conforto agora, mas depois ele te destrói. E quando exige perfeição e controle, essa perfeição, esse controle é uma mágoa do passado. Alguém te traiu, alguém te machucou e hoje você quer ser controladora, controlador. Só que isso não é temer a Deus. Isso não é seguir o que Deus tem para o seu casamento, a sabedoria que Deus vai te entregar. Então, esses comportamentos, eles crescem onde o temor está ausente. Porque onde há temor, há autocontrole, frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Frutos do Espírito Santo, que fala domínio próprio, autocontrole, a benignidade, a paz, a alegria, mas também a mansidão. E aí eu posso complementar saindo dos frutos, a humildade, a sabedoria. O que é humildade? Humildade é eu entender que eu errei e chegar pro ela e falar assim, ó, amor, e realmente eu errei. E a gente pode melhorar isso dessa forma. A sua visão, ela tá muito mais coerente que a minha. E isso é humildade. Eu chegar para ele e falar assim: ó, não, eu tô errada. Eu preciso de ajuda. Você tem que me ajudar. Porque você é uma só carne. Né? Então, a palavra fala lá em Provérbios 9:10, como já falei, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, casamentos hoje adoecem quando o comportamento é a bússola. Você só está direcionado pelo comportamento. Você só está direcionado pela dor. E isso faz com que você não tenha atenção ao temor do Senhor. Não coloque o Senhor como alicerce. Então, os casamentos não são restaurados quando o temor do Senhor não é alicerce. Então, onde você deixou de colocar Deus na base do seu relacionamento? Porque com o temor há um equilíbrio, há uma sabedoria para lidar tanto com o comportamento dele, que é totalmente oposto ao meu. Estava conversando sobre isso agora, né? O Espírito Santo tocou muito forte isso sobre a gente. Então, o temor que gera esse autocontrole não gera um excesso, que é esse equilíbrio, não gera um excesso. Então, é muito importante nós entendermos isso. Casamentos sem temor são campos de guerra. É briga de um lado, é confusão de outro, é discussão de um lado, discussão do outro. Casamento sem temor não é neutro, é desequilibrado, é perigoso. Por que é perigoso? Porque se chegar alguém, gera ali o que a gente fala sobre ciclo do suicídio, a gente fala sobre as fases do ciclo do suicídio. E suicídio não é só se matar, suicídio é tirar a vida daquilo que tem vida. E o casamento pode ser tirado a vida? Pode, porque você pode estar num lugar muito perigoso, uma linha muito tênue, e chegar alguém e gerar a primeira fase do ciclo do suicídio, que é a distração. Aquela mulher, porque aquela mulher me elogia, a minha mulher em casa não me elogia. Porque aquela mulher, ela tá me dando atenção, a mulher em casa não te dá atenção. Mas a sua mulher sabe nem sua linguagem de amor. Se você tivesse colocado o Senhor na base, já saberia sua linguagem de amor, porque Deus dá sabedoria. Então é um terreno muito vulnerável para o orgulho crescer, para o orgulho prevalecer.
E o orgulho tem destruído os casamentos. Jezabel tem destruído os casamentos. O ego. Ah, porque eu sou assim. O ego. O silêncio, como a gente falou, excesso de silêncio. E a autossuficiência. A autossuficiência já é orgulho disfarçado, tá? Então Deus não fez pra gente ficar sozinho. E aí, quando a gente fala desse terreno muito perigoso, né? A gente acaba que o marido ou a esposa, eles vão muito para os extremos. Então, o marido ele pode se tornar dominante ou ausente. A esposa ela acaba se tornando ou controladora ou submissa. Omissa. E aí seria, tá? Lembrando, omissa, tá? Não submissa. E aí se a gente for fazer um cruzamento, a gente vai ter muitos casais que, né? O homem muito dominante, a mulher acaba se tornando omissa. E aí um homem que se tornou ausente joga toda a carga na mulher. Essa mulher acaba se tornando muito controladora. Essas emoções acabam se inflamando, né? E aí as decisões se tornam humanas e não decisões O tempo de limite. Vou tirar esse limite do Instagram. Eu tava Tá, travada. voltou o áudio, beleza. Tá. Sejam eu tô com retorno aqui. bem-vindos. Kalina, desafio é ficar até o final dessa live. Grandes curas nessa live, hein? Então, Continua aí. voltando aqui. Só depois pra eu falar sobre essa submissão que tu trouxe ali. Beleza. Então, né, só voltando aqui. Essas emoções, elas se inflamaram e acabaram que tiraram Deus da sua posição de prioridade. E aí as decisões acabaram se tornando humanas, né? Não mais buscadas em Deus. E aí o pecado ele vem se justificando por conta do comportamento do outro. Né? Não é nem pelo meu comportamento, não é porque eu sou assim, né? A síndrome de Gabriela, né? Sou assim. Eu sou assim, nasci assim, não. Aí tu acaba justificando o teu pecado pelo comportamento do outro, né? É como a Nicole trouxe ali. Ah, começa a aparecer uma mulher que te elogia, aí qual é a desculpa pro teu pecado de dar essa atenção a mais, dar essa intimidade, né? Não é nem o dar atenção, porque num atendimento ao público, eu tenho que dar atenção para atender. Mas aí essa atenção em excesso, ela vira intimidade. E aí começa aqui, tu começa a receber elogios dessa outra mulher, e aí tu justifica o teu pecado de dar intimidade para outras pessoas, principalmente a outras mulheres, né? Se tu é homem, com o quê? Com o comportamento da tua esposa. Ah, minha esposa não me elogia em casa, ela me elogia, então, né? Vou justificar esse pecado pelo comportamento. Pelo comportamento. Né? E aí, só porque ele mencionou a palavra submissa, né? A gente já falou sobre submissão. Isso, mas é que eu trouxe submissa, mas aí a gente tem que fazer essa o excesso é o controle e o outro excesso é a omissão. Então, o equilíbrio é a submissão. Mas que submissão é essa? A um homem dominante? Não. Ao que a Bíblia fala, que é aquele homem que ama sua mulher como Cristo amou a igreja, que deu a ponto de morrer por nós. Então, esse é o equilíbrio. A submissão é o equilíbrio desse controle, dessa omissão. E o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja é o equilíbrio do dominante e do ausente desse homem. Por isso que tem um equilíbrio ali. E esse equilíbrio vai ser encontrado aonde? No temor do Senhor. Só para a gente entender a diferença entre omissão e submissão. E aí vale a gente fazer um link com o que a gente falou muito durante essa semana do jugo desigual, né? Então, é jugo sem o L, tá? Não é julgo de julgar, né? De julgamento. Mas jugo daquela peça que é muito usado em bois para puxar o carro, né? Carro de boi. Então, o jugo é colocado em 2 bois na frente para que ele puxe. Então, se os dois estão na mesma direção, esse carro ele vai para frente, tá?
E o que a gente fala em jogo desigual é como se cada boi estivesse puxando para um lado, não vai para frente, né? Então, esse temor de Deus que a gente está trazendo aqui hoje, ele vai corrigir esses exageros de comportamento, né? É ele que vai frear aquela pessoa que age muito pela força, então sente que tudo tem que ser pelo esforço, né? Não é estar em obediência a Deus, mas não, eu tenho que ser esforçado, somente a força vai me gerar dinheiro, o trabalho que eu quero, me formar onde eu quero, né? Então ele vai ser esse freio, esse equilíbrio, né? É ele que vai sustentar aquele silêncio saudável que a gente já trouxe. Há momentos de falar e há momentos de se calar. Então, esse se calar não é jogar tudo para debaixo do tapete, engavetar os problemas, não. É esse silêncio saudável, né? O momento de se calar. Mas saber que depois tem que trazer isso, né? É ele que vai equilibrar o prazer. Aquela pessoa que vive muito pelo oba-oba, só se move quando tudo tá bem, né? Quando tem aquela dopamina barata, né? Se movendo pela dopamina barata, é ele quem vai trazer esse equilíbrio. É ele que vai alinhar também aquelas pessoas que só se movem quando tudo está perfeito. Ele que vai alinhar essa perfeição. E o temor, ele é como se fosse uma muralha invisível que vai impedir o caos nas tuas emoções, né? Então, sem ele, o comportamento vira uma desculpa para o pecado, como a gente já trouxe aqui. Então, o comportamento sem temor, ele é uma máscara do ego, tá? Pessoas que dizem, eu sou assim, né? A síndrome da Gabriela, como a gente já mencionou. Eu sou muito estourada, eu sou muito sensível, eu sou muito certo, eu gosto de paz. Todo comportamento que você fala, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, e que fere o outro, é um comportamento que é baseado na dor. Não é quem você é. Não é quem está lá escrito em Efésios 1, que diz que você é filha de um Deus vivo. Você é filha amada de um Deus vivo. Você é filha aceita de um Deus vivo. Você é nação santa. Você, homem, é eleito, é agradável. Nós somos co-herdeiros do reino, nós somos irmãos de Jesus. Então, isso é a nossa identidade. Mas quando você fala, eu sou muito estourada, eu tenho muita raiva, eu sou isso, você vai alimentando esse comportamento. E isso é o que te prende. Por quê? Porque é uma proteção. É como você aprendeu a se proteger. Mas não é quem você é. Porque quando você teme ao Senhor, o Senhor vai te mostrar, filha, filho, eu sou esse. E esse é o caminho. E o caminho vai te direcionar para ser filho, filha, e não escravo. Escravo da alma, escravo da mente, escravo dos pensamentos, escravo do acusador, que é Satanás. Então, entenda, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Isso é aprisionamento. É como você aprendeu a se proteger das dores que você viveu na infância, do abuso, da humilhação, do abandono, da injustiça, da negligência. É isso. Mas quem você é? Eu sou filho e filha amada de Deus. Eu sou eleita, nação santa, agradável. Eu sou as coisas boas que a Bíblia fala que eu sou. E é isso que você tem que entender. Quando você alimenta o comportamento, você não está temendo a Deus. Então, o estourado, a pessoa estourada, ou a mulher estourada, o homem estourado, são pessoas que carregam raiva. E esse estourar é uma forma de se proteger. Se protege com raiva. Por quê? Porque apanhou muito na infância, porque tinha muita discussão dentro de casa, porque foi abandonado, abandonada. Isso é comportamento. O sensível é ferido, que se protege em silêncio. Esse silêncio é disfarçado. Porque você não quer desagradar, porque você tem que ser boazinha demais. Então gera esse silêncio. O certo é ferido que se protege com controle, tá? Então eu sou certa, não, eu sou perfeita. Eu sou certa, eu faço tudo certo. Não existe isso. É a proteção do controle.
O da paz é ferido que se protege com fuga. Não, porque eu sou da paz, eu não quero gerar discussão, eu não quero conversar agora, deixa tudo debaixo do tapete. Isso não é paz. A paz, a verdadeira paz, é a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo. Mas essa paz é fuga. Fuga das dores que você viveu, dos ambientes transtornados dentro de casa, dos comportamentos dos pais autoritários. Isso é dor do comportamento, isso é dor da ferida emocional. E quando você teme ao Senhor, o medo que você tem, que não é do Senhor, interrompe a fé. Mas quando você teme ao Senhor, há fé. Então, o medo que não vem do Senhor, que é aquele medo que gera essa reatividade, que gera esse comportamento excessivo, vai te afastar da fé. Porque medo é ter fé na coisa errada. A fé e o medo são totalmente contrários, não são iguais. Então você tem que entender que se você tem fé, você não tem medo. Se você tem medo, você não tem fé. Então, o temor de Deus é diferente. Ele não é apenas um sentimento, ele é um espírito. Opa, desculpa. O temor que não vem de Deus é diferente. Ele é um espírito de escravidão. Você não age porque você teme ser rejeitada. Esse é o temor da alma. Esse é o temor do acusador de Apocalipse 12:10, que é Satanás. Você se cala porque teme ser criticada. Não é esse temor não é de Deus. Você obedece cegamente. Cegamente, o que significa cegamente? Não significa sabiamente. Não significa prudentemente. Não, porque você teme perder o casamento. O que é cegamente? Ah, eu não vou dizer um não, porque senão ele vai me largar. Medo de ser abandonada, medo de ficar sozinha. Só que daí você está em necessidade, você está em dependência emocional. E isso não é o temor de Deus. Você confronta muitas vezes também, porque teme de ser. Você não confronta, desculpa, porque teme ser chamada de louca. Ah, porque o que os outros vão pensar? Ah, porque o que meu marido vai pensar? Mas não é esse o verdadeiro temor de Deus. O verdadeiro temor de Deus não é você ter medo de terminar o casamento e modificar quem você é para ser aprovada no seu casamento. Esse não é o temor de Deus. Não é, e isso também não é salvar casamento. Porque uma hora isso vem à tona e destrói o casamento. Você continua no mesmo ciclo porque você teme o abandono. Abandono, a injustiça, a rejeição. Esse não é o temor de Deus. O temor do homem, olha o que fala em Provérbios 29:25. O temor do homem armará laços. Mas o que confia no Senhor estará seguro. Se o seu casamento não está seguro, não há confiança no Senhor. O temor do Senhor remove a máscara do comportamento que vem da dor da alma e revela a identidade que ele formou. E aí, nessas máscaras de comportamento, a gente pode trazer uma coisa bem interessante que eu estava vendo ontem, que ontem à tarde eu tirei para estudar um pouco mais, e aí eu encontrei um conteúdo que falava dos 4 principados e potestades que hoje governam muito, né? Então, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas por dar legalidade, acabam atraindo esses principados e potestades. Servem a outros deuses, acabam né? servindo a outros deuses, né? Então, o que eu encontrei ontem, que falava muito, principalmente de 4 que acabam governando hoje, que é Dagon, Jezabel, Mamon e ainda Asmodeus. Então, são principados e potestades, são outras forças que acabam te governando. Forças e maiores. aí são forças maiores, né? A gente não tá nem falando de Demônios da terrenos, terra, né? Tipo, ai, São Exu, outras Exu. forças, né? Mas é um conteúdo bem interessante que a gente pode buscar trazer outro dia aprofundado, né? Isso, se Deus permitir, a gente traz. Então, se você teme ao Senhor, você não serve esses deuses, né? Então, porque Deus é um só. E você serve o Deus de Abraão, o Deus de Jacó,
o Deus que é pai, né? Que tem um filho que é Jesus. Então, a palavra fala lá em Provérbios 14, 26, que quem teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. E essa é a verdadeira fortaleza. Porque a fortaleza é que te sustenta do início ao fim. Se a gente for entender da mocidade, né, da juventude até a velhice, como fala em Eclesiastes que a gente leu lá no início. Então esse temor é o temor que te liberta, mas o medo te paralisa. Diferente do temor do Senhor que te liberta, né? Então existe o temor que mata, que destrói, que aprisiona e o que vem do inimigo, que vem da religiosidade, que vem do legalismo, que é a religiosidade legalista hoje. E vem o temor que ressuscita, que é o temor do Senhor. Então, o temor da alma, o temor do homem, o temor do inimigo, que está lá em Apocalipse 12, 10, que é o acusador, que é Satanás, ele te aprisiona. Mas o temor de Deus te ressuscita. Esse temor é que nós vamos trabalhar hoje dentro do casamento. Porque é esse casamento que é sustentado pelo temor. O temor ao Senhor te posiciona como filha, como filho, e não como escravo. O temor que não vem de Deus te aprisiona como escravo. Escravo do dinheiro, como a gente viu Mamon. Escravo da religiosidade, como a gente viu Jezabel. E é isso. O temor ao Senhor te dá coragem para romper com aquilo que não é santo. Aquilo que não é santo é profano. É pecado. Então, o temor ao Senhor te leva a obedecer, mesmo quando a alma grita. Eu quero quebrar tudo dentro de casa. Hoje eu vou escancarar meu marido. Não, hoje ele vai me ouvir. Isso é orgulho, isso é ego. Esse não é o temor do Senhor. O temor do Senhor faz você falar assim, ó, fica quietinha. Porque se você falar, o inimigo toma conta do lar. Gera um quebra-pau para um lado e para o outro. Esse não é o temor do Senhor. O temor do Senhor vai falar assim, ó, Nicole, você não vai gritar hoje com ele, não. Você vai lá ouvir um louvor, silenciar, você vai ficar em silêncio, vai ver o que tá te aprisionando da alma, que dor que ele tocou na ferida, que a gente falou naquela live, né? O que acontece quando o outro toca na ferida, quando o outro toca na dor? É isso. Então, ele tocou na minha dor, mas a minha dor é do passado, eu tenho que me resolver com o passado, com meu pai, com a minha mãe, não sei lá quem foi que gerou essa dor. Mas o temor do Senhor que vai me direcionar a isso, essa sabedoria. Não é o temor da minha alma, né? Então, o temor do Senhor tira a gente da zona de conforto e leva a gente para a verdade. Gente, pra não ficar do negócio. Tô ficando com essa voz de novo. Se você teme a perda do seu marido ou a perda da sua esposa mais do que teme a desobediência de Deus, você está agindo errado. Como assim, Nicole? Você tá falando então que eu não tenho que ter meu término do meu casamento? Não. Quando você acha que tem que ficar calada ou tem que explodir para sustentar o seu casamento, você não está em temor de Deus. Você não está temendo a desobediência de Deus. Então você está em aliança com o engano. Espírito de engano também é o espírito que entra nos casamentos. Também é o espírito que entra nos casamentos. Então, esse espírito de engano tá te aprisionando. Ó, eu não vou falar nada pra ele, porque senão ele vai me largar. E eu não quero ficar sozinha. Esse não é o temor de Deus. O temor de Deus é te dar sabedoria para matar toda essa dor da sua alma, para curar essa dor da sua alma, para matar todo esse sentimento de engano, esse espírito de engano. Então, cuidado do que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. O que vem do Senhor e o que é religioso. Lembra de Jó? Jó não murmurou. Jó não blasfemou. Mas estavam cheios de religiosos. Vários xiitas, vários initas que vieram criticar Jó. Se Jó não tivesse sido um homem íntegro, Deus não teria dado o dobro. Então, que nós entendemos isso. Que isso não é o temor do Senhor. É a religiosidade que aprisiona o casamento. E nós estamos aqui para quebrar toda a religiosidade. Onde há temor do Senhor, há aliança. Onde há temor do Senhor, mesmo quando tudo falha, tem aliança. Então, o temor é dizer não ao adultério, quando ninguém está vendo. É dizer não ao adultério quando ninguém está vendo. Porque o temor
O Senhor tá vendo, o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Ele vê tudo. Salmo 139. Honrar quando o outro não merece. Mas ele não merece que eu elogio ele, que eu honro ele, que eu respeito ele. Ninguém merece. É a graça que nos alcançou. É a graça que Deus deu seu único filho que faz a gente hoje viver. Que faz a gente hoje, todos os dias, buscar ter algo na nossa vida. Porque a misericórdia de Deus se renova todos os dias, a cada manhã. Então não é porque ele merece que eu vou honrar ele. É porque a graça alcançou a gente. E porque eu honro ele. Porque honrar é um mandamento. Honrar é um mandamento. Assim como eu honro meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe não merecem, não, porque meu pai me bateu. Mas eu honro, porque é um mandamento. Isso é temer o Senhor. Isso é o temor com sabedoria. É agir com justiça quando o outro é injusto. Porque a justiça não é eu quem faço, é Deus quem faz. Ele é o Deus de justiça. Ele sustenta com a destra da justiça. Então eu preciso entender que quando eu estou em temor com o Senhor, eu estou em aliança com o Espírito Santo de Deus. Eu ajo pelo Espírito Santo de Deus. Eu não ajo pelo meu ego, pelo meu orgulho. Eu não deixo o Espírito tomar conta, espírito de engano, de acusação. Permanecer quando a alma quer fugir. Por isso que eu estou falando que essa alma que tem te aprisionado, essa alma doente, não é a sua essência. O seu verdadeiro design é quem Deus te formou antes da fundação do mundo, escolhida, amada, aceita, agradável ao Senhor. E isso também para os homens, filhos de Deus. Então entenda a diferença entre ter medo e ter temor de Deus. Isso é muito sério. Pode continuar. Como diz lá em... Deixa ela tomar um pouco d'água aqui. Como diz lá em Provérbios 14, versículo 27, né? O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Tá? Então, os casamentos, eles não morrem por falta de amor, não. Eles morrem pela ausência do temor. Tá? Porque o temor, ele vai impedir de te destruir a promessa por impulso, né? Então, como a gente conversou, né, com alguns clientes nossos essa semana, né, aquela promessa que veio muito por impulso, né? Então, o temor ao Senhor, o temor a Deus, ele vai te impedir de destruir essas promessas. Por quê? Porque essas promessas também, elas não virão mais por impulso, mas virão porque Sabedoria. eu busquei a Deus, né? Eu busquei a sabedoria do alto. Amém. Glória a Deus. Então, a gente quer deixar algumas chaves aqui para esse desbloqueio, né? Já. Então, Foi mais rápido. já? Tá. Já vamos trazer essas chaves, já. Já, sim. Já tá na hora. Então, a gente quer Já vai trazer dar uma hora de que, live, nem tinha percebido. que vocês procurem, né? Discernir esses medos que estão ocultos, que estão travando a vida de vocês, né? Estão travando de vocês acabarem entrando em ação, né? É esse mesmo direcionamento, né? Que está travando a sua ação. Então, seja o medo de falhar, de repetir a história do pai, a história da mãe, ou medo até de não ser suficiente, né? Então, a gente quer trazer aqui o versículo, marquem aí, tá? Meditam. Que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, para que vocês orem e meditem nele. Que Então, Deus não deu espírito de covardia ou de medo, mas de amor, equilíbrio e poder. Exato. Então, como eu já passei para um mentorado meu ontem, como toda oração ela começa no corpo, então comecem buscando com louvor, busquem se conectar para depois vocês conseguirem buscar essa resposta de Deus mesmo, No né? espírito. No Espírito. Porque toda oração que a gente buscar no corpo, já a resposta, a gente vai ter resposta da nossa mente. Tá? Então, tu ainda não chegou no Espírito, vai ser um espírito de enganação que vai estar te dando essa resposta, porque tu está buscando no corpo ainda. Então, tu tem que estar em espírito para daí sim
conseguir receber essa resposta do Espírito Santo, né? De Deus, Isso. tá? E quando a gente confessa com a boca, né? Esses temores, esses pecados que a gente teve, né? O que tem comandado as nossas atitudes ali, a gente quer trazer que vocês substituam esse medo que vocês têm, né? Então, vocês foram lá orar, meditaram na palavra, ali em 2 Timóteo, e vocês tiveram essa palavra, né? Então, substituam esse medo que vocês têm hoje pela verdade da palavra. E aí, como tu queria trazer lá de Salmos, né? Isso. Essa questão de confessar, essa verdadeira confissão, é a verdadeira conversão. Que fala lá em Salmos 34:18, que fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e estão oprimidos em espírito. Então mostra uma opressão espiritual, uma opressão do seu espírito, uma opressão muitas vezes até da alma, e que faz com que você confesse e renuncie. E quando você faz isso, você gera a verdadeira conversão, que é a verdadeira mudança que acontece a partir do quebrantamento. Então, essa chave de se confessar esse comportamento errado que você tem é o início. E muita gente não sabe, mas o perdão, ele só é verdadeiramente selado depois de uma confissão e de uma renúncia. Não adianta você falar assim, ó, eu perdoo meu pai, mas você não confessa, você não renuncia o que trouxe essa falta de perdão. O perdão não vai ser concluído, não vai ser selado. E por isso que muita gente fala, eu perdoei fulano de tal, mas tá cheio de mágoa. E tá sempre remoendo aquilo porque não confessou e porque não renunciou, né? Então, busquem essas chaves dentro disso. E aí vale a gente trazer, né? Que são coisas bem diferentes. Como a gente está aqui, às vezes, trazendo algo que a gente passou como algo para ensinar, né? É diferente eu relembrar algo que eu passei para poder ensinar outra pessoa do que eu querer contar aquela história para novamente ficar remoendo aquilo dali. Eu não vou estar buscando um perdão, eu não vou estar buscando ressignificar aquilo que aconteceu comigo, eu vou estar buscando pessoas que me ajudem a manter aquela história viva. Eu vou estar querendo buscar pessoas para o meu lado. Ontem teve um acontecido que veio um mentorado meu começar a remoer a história ali, eu já cortei. Não, vamos parar. Para aqui. Tá, aconteceu isso. Beleza. Quais os ensinamentos que tu teve? Ok. Ensinamentos, agora tu busca em Deus. O que tu quer pra tua vida? Mas se eu ficasse ali só ouvindo, nada contra os psicólogos, mas eu ia estar parecendo um psicólogo que simplesmente senta na frente, ouve muito, sabe toda da tua vida e não é... Não, tá. Mas eu tenho que falar, tá? Nem sempre. Tem pessoas... Ontem minha mentorada falou que ela foi na psicóloga e a psicóloga contou tudo da vida dela. Exato, é isso aqui que eu tô falando, ó. Se eu ficasse ali na frente dele, daqui, sei lá, daqui um mês, eu ia chegar a conversar já com ele. Já tá contando a dentro da sua vida, tá, pessoa. Beleza. A tua vida é isso, aconteceu, tanana, tanana, tanana. Eu ia saber a vida toda dele, de vez pegar e resolver, porque é para isso que a gente tá aqui. Só traz alívio, né? Quando vem alguém, tá? Seja em mentoria, seja um aconselhamento pastoral, a gente tá aqui para resolver e buscar te direcionar. Não que a gente vai falar que tu tá certo, que tu tá errado, que é para tu fazer isso ou fazer aquilo. Não, a gente sempre vai direcionar que tu busque a resposta do Espírito Santo. Mas a gente vai te dar a direção. Não ficar te ajudando a remoer aquele pecado, aquele passado, aquilo dali. Isso. Não, a gente vai te ajudar a ressignificar, mas sempre buscando o direcionamento do Espírito Santo. Isso, e é muito forte, só retomando, ali tu falou substituir o medo pela palavra, né? Que é a verdade da palavra. Né? Então, por exemplo, quando você vai, eu faço isso com as minhas mentoradas, quem tá aqui vai lembrar. Eu falo assim, ó, escreve algo que você tem medo. Eu tenho medo de ficar sozinha. Mas o que a palavra fala sobre isso? A palavra fala que o Senhor nunca me deixará.
nem me desamparará. Então tá lá em Hebreus 13:5. Mas a palavra fala também em Salmos 27:10, que mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me rejeitará, não me abandonará. Então quando eu pego a palavra e trago essa verdade, eu tiro essa mentira que foi colocada, que gerou medo de seguir dentro disso. Esse é o verdadeiro temor do Senhor, que é a verdade que liberta, né? E que é a renovação da minha mentalidade de escravo, que nem fala lá em Romanos 12:2, que eu estou renovando a minha mente com uma verdade que está na palavra. Né? Então, eu tenho medo de ficar sozinha. Não, você não vai ficar sozinha, porque a palavra do Senhor fala que Deus não te abandona, né? Eu tenho, sei lá, vamos trazer outro exemplo. Eu tenho medo de ser boa demais, e aí essa pessoa aqui se explode, né? Muitas vezes. Mas aí a gente tem uma palavra que fala ali, né? Que fala sobre a questão deixa eu lembrar aqui. Espírito Santo me deu o direcionamento, agora eu acabei esquecendo. Mas eu tenho medo, por exemplo, medo de falar demais, né? Mas daí eu vou lá na palavra e olho que a verdade é aquele que fala equilibradamente, que a gente falou ontem, né? Que é eu trazer uma prudência nas minhas palavras e não sair falando tudo. Então, esse tipo de troca, né? Eu tenho medo de ser escrava. Não, mas a palavra fala que eu sou filha. Eita! Tá repreendido em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus. Que aconteceu um negócio. Então, é muito forte isso. Muito forte mesmo isso. Então, só pra... Só que a luz que tá... Pessoal, daqui a pouco, tá? A gente retoma, porque vai cair o sinal da internet. Não, mas vai ficar com 3G. Não vai ficar... Não vai ficar muito. Achei que estava conectado. Começou a piscar tudo aqui, gente. Começou a piscar tudo aqui e a gente esqueceu que ia ter um desligamento de energia hoje, lembra? Verdade, desligamento de energia aqui no prédio. Tá, mas tá tudo certo. 5G, mas tudo certo. Vamos lá, Beleza, vamos continuar. Vamos continuar. E uma coisa, tá, que ela trouxe aqui, que é o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Saiu da live. Tá. Que daí a tua internet caiu. Tá, beleza, vamos continuar. Mas o que a gente tem que trazer também, que eu senti muito forte de trazer isso, tá? Que é o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu tava ouvindo uma pessoa ontem no podcast, e aí ele querendo trazer que a verdade segundo a minha interpretação. Eu botei a mão no microfone, talvez vocês não tenham escutado. A verdade sobre a minha interpretação. E não é, porque no versículo anterior, onde fala conhecereis a verdade vos libertará, Jesus traz que quem anda comigo segundo a minha palavra e os meus ensinamentos conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é Cristo, porque Ele mesmo já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. E quando a gente continuando aqui, a gente entregando essas chaves práticas, né, desse caminho. Depois pega o teu celular ali. Tá. Deixa eu ver. Não vai ter como. Uhum. Então, o que acontece? O que a gente quer direcionar agora? Deu para ouvir tudo? Perfeito. Quem convence? Tá, vamos lá. A gente tem as chaves práticas. Você já tem as chaves práticas ali. Quem convence? É o Espírito Santo. Não é eu que vou falar assim, Hélio, você tem que deixar de gritar. Você tá gritando demais. O que essa pessoa vai sentir? Uma afronta. Não, você não pode mais deixar isso ali, porque isso é errado. Não é eu que vou fazer isso, gente. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer o meu cônjuge disso. Então, por exemplo, o Hélio. Quando o Hélio chegou na minha vida, eu já era evangélica, eu já era batizada. Eu não precisei falar assim, Hélio, você tem que aceitar Jesus, você tem que se batizar. Não, ele viu o próprio exemplo dentro de casa, das buscas,
de arrebatamento de espírito, Espírito Santo tocando aqui, só de entrar nesse ambiente, as horas que eu passava com Deus, ele viu isso. Então ele conseguiu olhar e falar assim, nossa, verdade, isso aqui faz sentido. Isso aqui que as pessoas me falaram, tem coisas aqui que eu... Né? Então, é o Espírito Santo quem convenceu ele de buscar e se batizar e buscar a Deus. Não fui eu que falei, ó, você tem que buscar Deus. Você tem que buscar Deus todos os dias. Porque senão você é uma torneira pingando. Então, a gente vai lá, cuida da nossa identidade, trabalha nosso autoconhecimento, porém, esse convencimento da mudança é o Espírito Santo quem vai convencer. E aí entra muito o que a gente trouxe ali, né? Da mulher controladora. Porque daí ela vai querer sempre impor, 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 e aí o homem acaba ficando ausente do seu papel. E aí, o que acontece em alguns casais, o homem muda pela esposa, não muda por ele. Isso, não Porque, sustenta. e aí não é sustentável. Quando a gente muda por outra pessoa, a gente não consegue sustentar, as máscaras caem. E caem rapidamente, como a gente já trouxe ontem. Né? Isso. Não é sustentável. Então, como ela trouxe aqui o meu exemplo, cara, eu pedia em orações que me trouxesse uma mulher que me resgatasse para Deus novamente, porque eu sozinho não estava conseguindo. Imagina eu Mas fazer ele engolir quando, a Bíblia. Já ia correndo. mas quando ela apareceu, não foi em nenhum momento forçado, mas pelo exemplo dela, eu via que realmente eu estava pedindo algo correto. Que eu não estava simplesmente querendo por mim algo que me resgatasse para uma religião. Não. Eu pedia algo que me resgatasse para Deus porque eu via que aquele era o caminho correto, mas que pelas minhas próprias forças eu não estava conseguindo. Mas não foi que ela falava, mas pelo próprio comportamento que ela tinha dentro de casa e na intimidade que ela trazia, acabou que eu fui tomando consciência de que realmente aquilo era o correto e aí acompanhando ela eu fui buscando cada vez mais. Isso. Então, como a gente falou, a gente já está quase indo para o final. Esse verdadeiro convencimento da outra pessoa não é seu. É o Espírito Santo quem vai convencer. É ele quem vai dar os direcionamentos e as coordenadas. Então, é muito forte isso, porque esse entendimento que a gente tem que ter. Porque o que mais gera as discussões hoje, no relacionamento, olha isso aqui. O que mais gera as discussões hoje no relacionamento não é a questão, muitas vezes. Deixa eu pegar aqui. O que mais gera essas discussões no relacionamento hoje é um tentar empurrar a goela abaixo o que o outro aprendeu ou o que o outro é, né? Essa questão cultural. Então, isso acaba. Por exemplo, ele é mais manso, ele é mais paciente. E eu sou mais, né? Já chego chegando, com autoridade, já falo tal. E aí eu chegar e falar assim, ó, ele chegar e falar assim pra mim, ó, você tá falando muito alto. Mas quando eu falo alto, é em determinados momentos, não é sempre. Mas ele só ouviu aquele episódio de eu falando alto. E aí eu já me ofendo. Agora chega o Espírito Santo e vai falar assim, ó, Nicole, vai mandar uma palavra ali, né? Vai falar assim, ó, cuida com a voz, cuida, né? Cuidado, o que significa isso? Eu já vou lembrar, nossa, rejeição lá na infância, necessidade de aparecer e tal. Será que eu tô buscando necessidade de aparecer? Então eu já começo a moldar muito o meu comportamento, o meu caráter em relação a isso, tá? Então, o casamento não precisa de dois perfeitos, não, tá? O casamento precisa de dois temerosos. Dois temerosos a Deus. Casais que oram juntos têm menos crises emocionais. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Acordar de manhã e chamar o outro para orar. Não precisa ser o seu tempo de oração. O meu tempo de oração é diferente do tempo do Hélio, tá tudo bem. É ele com Deus e eu com Deus. Mas quando a gente tá junto, a gente vai e ora. Ora um pelo outro, ora pela casa, declara, profetiza sobre o casamento, profetiza sobre as áreas da sua vida. E é isso que vai fazer você buscar mais ainda esse temor de Deus. Ai, mas fulano de tal não quer orar. Ora você, deixa que ele escute. Ah, mas fulano de tal não falou nada, nem amém. Não tem problema.
Não é você quem vai convencer novamente, mas você está plantando, você está alinhando aquele caminhar, porque você tem a sabedoria que aquela pessoa às vezes não tem. Se a gente viu que a sabedoria está no temor do Senhor, você teme, seu marido não teme, há ainda um jugo desigual, não é você quem vai convencer. Mas quando você buscar esse momento de oração, você buscar esse momento de entrega com seu marido, ele vai ver, opa, tá mudando as coisas aqui em casa. Minha mulher tá mais paciente, minha mulher não tá tanto controladora. Isso já vai trazendo diferenças em relação a isso. Bom, então, quem teme ao Senhor recua antes de ferir. Porque antes de eu lançar uma palavra, que a gente já falou sobre a ferida que a palavra lançada faz, sobre lançar uma palavra e gerar um impacto ali, como a gente viu a quebra de pactos, não, a quebra de pedidos, né? A quebra de votos. A quebra de votos. Eu lançar um voto para fora e eu não cumprir, aquilo ali vai gerar um confronto. Mas não, peraí, eu vou recuar. O que Deus quer que eu fale? Como Deus quer que eu haja? Como Jesus agiria? E aí eu começo a ter temor do Senhor. E age antes de omitir. Porque a gente está falando dos dois opostos excessos, né? O excesso de falar e o excesso de omitir. Então, antes de omitir, eu vou agir. Eu não vou colocar para debaixo do tapete. O meu relacionamento já vai começar alinhado com o mover do Senhor. Então, agora a gente vai trazer aplicação prática em relação a esse temor e o que muda o lar, o que muda o relacionamento. Pode começar falando alguns exemplos que a gente já trabalhou sobre isso. E como tu trouxe ali, né, dessa intimidade. O caminho principal de como ativar esse temor na prática é a busca da intimidade. A busca da intimidade com Deus, com o Senhor. Então, é o procurar orar sozinho. Não, deve estar pegando Deixa pelo teu. então, meu. Mas é o procurar o teu momento, procurar o momento do casal. Então, não é que vai ter que ser sempre de manhã cedo, vai ter que ser sempre meio-dia, sempre à noite. Não, é um acordo do casal. Ah, que momento Isso. que a gente consegue estar junto, tirar para orar. Ah, é de manhã cedo? Beleza, intimidade do casal ali, tira para orar de manhã cedo. Mas não é só o casal estar orando junto, e sim cada um estar buscando também o seu momento. Isso. Porque não é que a gente é uma só carne, que ela orando sozinha vai ter benefício para mim também. Tá, e eu dando preferência ali pro meu benefício, né? Eu procurando o meu benefício, porque eu também tenho que fortalecer o meu próprio espírito. Então, não é só a intimidade do casal, mas eu Isso. tenho que ter o meu momento de intimidade com Deus para que depois a gente possa alinhar em casal. Outra coisa muito importante é a submissão à palavra. Você não vai só buscar quando você tá de bom humor. Você não vai só Nossa, bem buscar ler importante. a palavra só quando você tá eu tô bem, hoje eu acordei, tô bem, tá. Não, você tem que buscar todos os dias. Um dos 7 candelabros que eu falei ontem, constância. Constância. Então, a constância, mesmo que você não entenda a palavra, busca numa pregação, busca num livro, busca um direcionamento. Hoje, muita gente critica o chat GPT, mas o chat GPT é só você falar assim, ó, traz fonte de teólogos sobre o conhecimento dessa hermenêutica, dessa palavra, e ele vai liberar ali. Então, assim, hoje a gente tem várias formas, não bota limite, a mente coloca muitos limites, coloca muitos empecilhos. Então, eu não tô bem de humor. Deus não quer saber teu humor. É intencional. Não é eu vou pensar hoje em fazer isso. Eu vou sentir e Deus ele vai respeitar o meu sentimento. Não. Deus quer intimidade. E quanto mais íntima do Senhor, mais você consegue alinhar com sabedoria esse caminho, esses passos que você está dando. Outro ponto importante é o arrependimento rápido, né? Fez algo que sentiu que aquilo não vem de acordo com os princípios, com os valores alinhados com Deus, é se arrepender rápido, tá? O que é o se arrepender rápido? É entrar em oração com Deus e falar, Deus, eu errei, né? Entrar ali
É Não arrependimento conversão, mesmo, tipo mas assim, se arrepender mesmo. pai, eu tô E não aqui, né? ficar se justificando, né? Ai, Deus, me desculpa, eu fiz isso porque aconteceu. Não, Eu é errei, eu se assumo que eu arrepender. Eu errei. errei, eu assumo que eu errei e não colocar aquele mas, porque. Vitimismo, né? Não, ficar se vitimizando Até e se porque de Deus você não justificando, esconde nada. Você né? pode esconder do seu cônjuge, mas seu pensamento, Mas seu Deus lê tudo. pensamento, Deus lê tudo. Isso. E muito importante também a confiança Isso que eu ia que o falar. Espírito Santo vá moldar o outro, É, né? É não como a é a Nicole nossa, trouxe né? aqui. Ela orava, tinha um momento de intimidade com Deus dela, né? Um momento próprio. E sempre acabou mudando. Então é ter essa confiança também. Isso, e não é você que acha, ah, não, o Espírito Santo ele vai moldar o outro da forma que eu quero. Não, é a forma que o É a Espírito forma Santo que o quer. Espírito Santo quer. Então, muitas vezes ele vai moldar no tempo que você não quer, vai moldar do jeito que você não quer, porque ele está trazendo uma cura para aquela pessoa. Então, é muito sério isso, porque muitas vezes você confia no seu coração, mas a gente já falou que o coração é enganador, mas confiar no agir do Espírito Santo. Bom, se essa pessoa está agindo assim é porque o Espírito Santo está ali nela, então eu entendi agora que ela está seguindo esse caminho e eu vou respeitar, porque não é a forma que eu quero, porque daí de novo cresce o meu ego. Não, tem que ser assim, como eu quero, né? É que nem o Hélio chegar e falar assim, nossa, Nicole, você é muito, sei lá, você conversa demais, por exemplo. E eu falo bastante porque esse é meu chamado. Meu chamado é ensinar, né? Tô aqui para isso. Então, aí eu tô falando, e ele fala assim, nossa, você tá falando demais. Mas o Espírito Santo tá me usando naquele momento. Então eu vou falando que o Espírito Santo tá liberando e ninguém vai me impedir de falar o que o Espírito Santo tá me liberando. Porque o agradar é com ele, não é com vocês. Não é o que vocês querem ouvir, é o que ele me liberar que eu vou falar. Mas a pessoa que tá do meu lado, ela pode achar que isso é ruim. Por quê? Porque em casa, às vezes, ela tem uma pessoa que é assim, lá no passado, né, na infância. E aí já gera todo esse confronto. Não, peraí, o Espírito Santo tá ensinando ela desse jeito? Ela vai ser usada assim? Então eu tenho que entender que ela é dessa forma. E amar ela sendo assim. Essa é a decisão de continuar juntos, de continuar alinhados. Importante ressaltar também que a cura, essa mudança que o Espírito Santo traz na vida de outra pessoa, é um processo, né? Então, aquela pessoa, pelo rumo que ela tomou, pelas decisões anteriores, talvez ela precise passar por uma caverna e vai ser um tempo em que ela vai ter que tirar para ter muito mais intimidade com Deus, isso é fato, mas é um momento que ela não vai mudar da água para o vinho de um dia para o outro. Ela vai precisar passar por essa caverna, por esse processo, para daí sim ocorrer a mudança. E quem sabe é a mudança que você queria, quem sabe não é, mas é a mudança que Deus quer para a vida dela, para que siga os caminhos que ele já escreveu. E a cura do comportamento, ela vem do altar, não do comportamento. Então Do argumento. não do argumento, né? Não é que eu Então argumento. é o que a gente trouxe, né? Não é o eu querer impor a outra pessoa, argumentar que tudo é errado, não tem que ser dessa forma, mas buscar na palavra, né? Que o Espírito Santo ele vai trazer essa mudança do comportamento da outra pessoa. Isso. E a gente encerra hoje essas lives baseadas em Eclesiastes, né? A gente construiu a base até aqui, mas como que a gente também vai trazer uma finalização? Finalização amanhã, A gente né? vai falar Com base em esse tema, Isaías, né? né? Esse tema que a gente O trouxe sobre tema comportamento, que a né? gente trouxe ali sobre comportamento, né? A gente vai trazer uma convicção maior amanhã de entendimento, né? A gente precisava passar por esse temor ao Senhor, temor a Deus, hoje, mas amanhã a gente vai tratar sobre Isaías, principalmente Isaías 1, 19 e 20, que fala assim: se quiserdes e ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. A gente vai falar sobre essas chaves que tem dentro de você começar agora a cultivar essa cura, né?
Porque a gente vai bater o tempo todo em feridas emocionais. A gente trabalha com a parte emocional. Então, nós não vamos só trabalhar com a palavra ali. Não, porque a palavra tem tudo, tá tudo ali. A parte emocional também tá tudo ali. Mas a gente precisa trazer exemplos emocionais, porque nós sabemos o que uma pessoa passou e o que ela vai atrair na sua vida adulta. Então, nós somos chamados para falar sobre corpo, alma, mente e espírito. Então, o alinhamento ele vai ser sempre direcionado, o Espírito Santo vai trazendo os temas e a gente vai fazendo as nossas lives. Então, a gente finaliza amanhã essa nossa sequência de Eclesiastes, hoje finalizando Eclesiastes, mas amanhã a gente vai falar sobre esse tema. E semana que vem a gente vai voltar com um novo tema de um outro livro da palavra que Deus vai direcionar pra gente no monte, que a gente vai, né, amanhã no monte. E Deus vai direcionando e a gente vai trazendo aqui pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula de hoje. Essa aula, né? Porque foi uma aula... Não deixa de foi ser uma muito aula, né? forte quando Deus pediu pra gente trazer isso, porque quebrou muitas correntes, tá? Muitas correntes religiosas. E nós fomos chamados para isso, a gente sabe que a gente vai ter muita perseguição, porque nós somos chamados para acabar com essa religiosidade no legalismo religioso e viver a verdade de Deus. E seguir os caminhos de Jesus. Entender o verdadeiro caminho, né? Que é essa verdade, que é esse entendimento do Espírito Santo de Deus. Não é a minha alma, não é a minha mente, que as pessoas estão todas feridas hoje, cultivando isso e idolatrando essas feridas emocionais. E nós estamos aqui para não continuar mais com isso, mas você se alinhar literalmente ao mover do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar para gente finalizar? Tocando, né? O Espírito Santo vai falando, né? Quer puxar, já que tá estando? Pode orar. Pode orar que eu vou. Posso? Pode orar. Então, vamos abrir nossos corações, fechar nossos olhos. Pai, eu venho aqui te agradecer pela semana maravilhosa de lives que nós tivemos, pelos ensinamentos que a gente pôde transmitir. A gente não está aqui buscando ser os melhores, se promover, mas ser a melhor ferramenta que nós pudermos ser para entregar a Tua palavra, entregar os Teus ensinamentos, Senhor. Obrigado por cada pessoa que entrou nessa live no dia de hoje, durante a semana, que cada pessoa tenha entrado no momento correto, no momento que precisava ouvir aquele ensinamento que a gente tinha a trazer. Como eu já falei, a gente não está buscando se promover. Então, estando uma pessoa, estando 0 pessoas, estando 100 pessoas, a gente vai fazer, porque a gente está aqui para trazer o Teu direcionamento, Senhor. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, e que a gente tenha um final de semana maravilhoso de entrega, de intimidade na Tua presença, Senhor, e que essas pessoas busquem também, nesse final de semana, que tem mais tempo em casa, que busque mais a sua presença e o seu direcionamento para uma nova semana, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Quem está Deus chegando abençoe, agora, a pessoal. live vai ficar salva. Se você não assistiu, assista, que tem muitas curas, muitas chaves. Deus fala fortemente com a gente nessa palavra de hoje. E que você possa abrir seu coração para receber ela. E até amanhã, que a gente tem Até a nossa amanhã, live pessoal. amanhã. Temos meio-dia. amanhã ainda. Tchau, Beijão, tchau. Deus abençoe.